Irmãos, então, excepcionalmente hoje, né, nós não teremos a classe dos adultos, nós vamos deixar para após a conferência missionária, no primeiro domingo de julho, nós vamos retomar a série aqui da classe de adultos, o panorama do Novo Testamento, com 1 aos Coríntios. E hoje, por ser uma classe conjunta, eu fiquei pensando num tema que é da classe de catecúmenos, eu preciso falar, que fosse interessante para a classe de adultos também. E há um tema na classe de catecúmenos que a gente trata sobre a profissão de fé, os privilégios daqueles que fazem profissão de fé, que se tornam membros da igreja. E quais são os deveres e os privilégios dos membros da igreja, né? Bom, os privilégios, você se torna membro da igreja, você pode votar nas eleições, você pode exercer cargos, são muitos privilégios. Mas eu resolvi falar sobre os deveres dos membros da igreja. Esse é um assunto importante para quem está na classe de catecúmenos, para depois não dizer assim, eu não sabia que eu, depois de se tornar membro, eu não sabia que eu tinha que ter esses deveres. Saiba antes. E é importante para aqueles que já são membros, quem sabe até há muito tempo. Quais são os deveres dos membros da igreja? Eu baseei esse estudo no livro A Igreja, Sua Natureza, Autoridade, Propósito e Culto, do Dr. Jeffrey Johnson. Então, é um livro que ele trata de uma forma muito abrangente e muito boa a ideia do que seja a igreja. E num dos capítulos, ele trata sobre os deveres dos membros da igreja. E eu estou usando, então, o capítulo desse livro para estudar esse tema com os irmãos. Quais são os deveres dos membros da igreja? Alguém talvez possa estar pensando assim, então tem dever? Tem dever. Quais são os deveres? Alguém tem ideia? O que um membro da igreja precisa fazer? Quais são os deveres? Alguém quer sugerir algum dever, alguns deveres do membro da igreja? Quero ouvir vocês. Ou não tem? Vocês acham que vocês não têm deveres, né? Tem sim. Não? Ninguém? Vir na igreja? Vir na igreja. Aliás, Vanessa, eu diria que o que nós vamos tratar aqui, nós vamos ver basicamente isso, a absoluta importância de frequentar a igreja. Porque pode parecer até algo, não, mas é óbvio, parece que não é tão óbvio assim. Porque eu tenho visto um crescente número de gente dizendo assim, eu sou membro da igreja, mas não preciso ficar indo todo domingo, né? Aí eu vou, quando for no dia da ceia eu vou. Não. Então, nós precisamos corrigir essa ideia de que ser membro da igreja significa eu vou quando eu quero, de vez em quando, e hoje até, antigamente se falava muito do católico não praticante, né? É aquele que ia na missa de vez em quando, que ia na igreja em batismo, né? Ou casamento, e parece que hoje já tem um evangélico não praticante, aquele que vai na igreja de vez em quando. Alguns até vão no dia da ceia, mas não, meus irmãos. Então a Vanessa lembra bem, um dos deveres, principais deveres do membro da igreja, é a participação no culto. E nós vamos ver o que implica isso, porque nós vamos falar de vários deveres. Mas se você não participar, você não vai cumprir nenhum deles. Por isso que o principal é esse. Então vejamos aqui, meus irmãos. Todo cristão tem tanto a responsabilidade como o privilégio de participar e compartilhar do dom espiritual que Deus tem dado à igreja. Vocês já perceberam que, e Paulo trabalha muito isso, né? A ideia dos dons que Deus dá ao seu povo. Por que é que Deus dá um dom para alguém? Por quê? Porque agora com esse dom ele vai poder se aparecer, quem sabe até ganhar dinheiro? Não, nada disso. O dom é dado para a pessoa começar, não é nem para ela mesma. Já perceberam que um dom nunca é para a própria pessoa, para a edificação da própria pessoa? E do que adiantaria eu ter o dom do ensino para a minha edificação? Não, o dom do ensino é para a edificação dos outros. Se eu tenho o dom do ensino é para que outros sejam ensinados e edificados. Então percebam que um dom é sempre para o benefício do outro. Eu uso esse dom que Deus me deu para a edificação dos meus irmãos. Então percebam também, queridos, que todo cristão, ele foi enxertado no corpo de Cristo e pessoalmente recebeu dons do Espírito Santo. Paulo trabalha isso escrevendo em Romanos 12:6. E por que ele recebeu esses dons? Para ajudar no crescimento espiritual dos outros membros do corpo de Cristo, como Paulo escreve lá em Efésios 4:16. Vamos ver esses textos, olha só. Romanos 12:6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada.
Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E Paulo vai trabalhar a questão desses diferentes dons. Mas nós temos diferentes dons. Talvez você esteja aqui dizendo, poxa, mas eu não tenho dom. Não, talvez você não tenha ainda entendido qual é o seu dom. Mas se você faz parte do corpo de Cristo, se você é um crente em Cristo Jesus, você tem um dom. Talvez você não tenha percebido qual é o seu dom, mas você tem. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios 4,16, vai mostrar o propósito. Por que Deus nos dá dons? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Olha só, Paulo faz essa analogia da igreja. Cristo como o cabeça do corpo e nós como membros. E Paulo vai falar desses membros aqui, ele usa essa expressão aqui, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o quê? O seu próprio crescimento para a edificação de si mesma em amor. Como a igreja de Cristo é edificada? Através dos dons que Deus dá à sua igreja. Cristo como cabeça, Ele dá dons aos membros deste corpo e a edificação mútua, o crescimento espiritual. Então, a primeira coisa que precisamos identificar é que quando não usamos os dons que Deus nos dá, isso vai implicar o quê? Vai implicar o quê? Se os dons são dados para a edificação e para o crescimento, se não está havendo o uso desses dons, isso vai prejudicar o crescimento. Porque Deus, pela razão que Ele quis, Ele resolveu usar as nossas vidas no corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, para o nosso crescimento, através dos dons que Ele nos deu. Então Deus não falha em não dar dons. A falha acontece quando nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, negligenciamos isso. E quando eu não frequento a igreja, quando eu vou de vez em quando, como eu vou exercer os dons? Se eu não estou frequentando a igreja, eu estou deixando de ser edificado pelos dons que Deus deu aos meus irmãos, estou deixando de ser um instrumento de edificação através dos dons que Deus me deu. Talvez você diga, não, mas eu não tenho o dom do ensino, eu vou só sentar e escutar. Não. É mais do que isso, quando você está e você está adorando, e você tem comunhão com os irmãos, e você cumprimenta, e você aconselha, e você exerce amor, isso é Deus usando a sua vida para edificação. Talvez Deus use a sua vida, através de um amor fraternal, num abraço que você dá em alguém que estava precisando desse abraço. E Deus não vai descer aqui, Jesus não vai aparecer aqui para dar esse abraço, mas na verdade Jesus vai dar esse abraço, através de quem? Através da sua vida. Aquela palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de amor, através da sua vida. Aquela atenção que a pessoa precisa, às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Você diz, não, mas eu fui no culto, mas eu não exerci dom nenhum. Não, mas você sentou com a pessoa, você ouviu a pessoa, você foi atencioso com a pessoa. É Deus usando a sua vida. Mas, se você não vem, como você vai ser instrumento de edificação e como você será edificado? Ah, não, mas em casa eu assisto o culto. Não tem comparação. Não há como comparar, irmãos, estarmos aqui presentes, adorando a Deus, participando da ceia também, né? Isso não há nada que substitua. Então, percebam, queridos, também que os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo, em nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade. Vamos pensar um pouquinho nessa frase do Jeffrey Johnson. Os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo. Percebam que o Jeffrey Johnson, ele não fala que nós produzimos a unidade. A Bíblia é muito clara. Quem produz a unidade? É o Espírito Santo. Mas a Bíblia também é clara em dizer que nós temos a responsabilidade de manter esta unidade que o Espírito Santo produz. Nós não temos poder para produzir comunhão, unidade, mas nós temos a responsabilidade, como crentes em Cristo Jesus, membros uns dos outros no corpo de Cristo, de continuar ali, né? Ou manter, como diz aqui, a ideia de manter esta unidade. Agora, como isso acontece? Ele diz, através do amadurecimento santo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você é chamado a um crescimento
e é chamado a viver a cada dia num amadurecimento, sendo tornado por Deus, cada dia mais parecido com quem? Com Jesus Cristo. E neste amadurecimento santo, em nível pessoal e corporativo, como acontece esse amadurecimento? Através da minha vida de oração, de leitura da palavra, do meu relacionamento com Deus, mas não somente no nível pessoal, mas também no nível corporativo. Eu cresço à semelhança de Cristo quando eu estou em comunhão com os irmãos aqui, quando eu estou adorando a Deus, através das orações dos irmãos. Quantas vezes eu sou edificado, irmãos, através da oração de um de vocês? Quantas vezes eu sou edificado através de uma palavra amorosa, sou edificado através do que o coral canta, edificado através do que os irmãos ensinam e pregam. E para mim é maravilhoso, um santo privilégio, o fato de eu não ser o único pastor dessa igreja, porque eu ouço também, eu ouço os demais pastores e irmãos que ensinam, que pregam, como eu sou edificado, meus irmãos, na comunhão com os irmãos, como eu sou edificado no partir do pão, nas orações. Então nós somos edificados, crescemos, amadurecemos, tanto no nível pessoal quanto no nível corporativo, né? Crescendo no conhecimento da verdade. É por isso que uma igreja também não adianta falar assim, eu vou frequentar qualquer igreja. Precisa ser uma igreja bíblica, porque senão não haverá crescimento. Pode haver muito entretenimento, muita coisa, mas não crescimento, porque o crescimento não se dá por meio do entretenimento, o crescimento se dá por meio da verdade. Bem, a prioridade, então, de cada membro da igreja inclui 3 coisas básicas. E é sobre essas 3, nós vamos trabalhar essas 3 coisas básicas aqui no tempo que nos resta. Unidade, pureza e verdade. A prioridade de cada membro da igreja inclui essas 3 coisas. Unidade, que é produzida pelo Espírito Santo, mas temos a responsabilidade de manter. A pureza, que temos a responsabilidade de viver. E a verdade, que temos a responsabilidade de proclamar, de crer, de vivenciar. Unidade, pureza e verdade. Vamos começar falando então sobre a unidade. Os membros devem ser ativos e fiéis em sua participação na igreja. Isso é um ponto fundamental. Os membros devem ser ativos e fiéis em sua participação na igreja. Cristo, irmãos, isso é muito claro. Ele não projetou a vida cristã para ser vivida de maneira isolada. Eu vivo a vida cristã carreira solo. É meu relacionamento com Deus. Tem muita gente que fala isso, né? Eu não dependo de igreja para ter comunhão com Deus. Eu não dependo da igreja para ler a Bíblia, para orar. É verdade. Mas Cristo, se a vontade de Cristo fosse que cada um vivesse a sua vida cristã de forma isolada, de forma apenas pessoal, particular, por que Jesus teria instituído a igreja? Não faz sentido. Ou será que Jesus errou? Ou será que foi apenas uma opção? Gente, olha, eu vou instituir aqui a igreja, participa quem quer. Tá? Quem é cristão, você pode me servir, né, carreira solo, você pode... Não, meus irmãos. Jesus Cristo instituiu a igreja porque Ele não projetou a vida cristã para ser vivida de maneira isolada. E nós que somos aliancistas, eu tenho falado sobre isso às quintas-feiras, nós cremos que já havia igreja no Antigo Testamento. Né? O povo de Deus é o mesmo povo. E onde no Antigo Testamento você vê alguém que serviu Deus da aliança de forma isolada? É sempre Deus trabalhando com a família da aliança. Nós não lemos Abraão vivendo a vida de forma isolada. Desde que ele é chamado de Ur dos Caldeus, Deus faz a promessa de ser o Deus dele, Deus da sua descendência. Envolve a esposa, envolve os filhos, por isso da circuncisão, envolve família, envolve o povo da aliança. Nós vimos, queridos, ao longo desses últimos domingos, né? Nessas últimas semanas, meses, desde fevereiro, como Deus trata com o povo, sempre na família da aliança, sempre de maneira corporativa, nunca de maneira isolada. Então, se não a igreja, o cristão não foi projetado, a vida cristã, para viver de maneira isolada e separada dos membros do corpo de Cristo, cabe a nós a responsabilidade, não é opção, de sermos ativos e fiéis na participação da igreja. A vida espiritual e os dons são designados por Deus para serem exercidos não dentro da minha casa, no meu quarto. Eu tenho a responsabilidade, Jesus nos ensina a orar, e Jesus fala de entrando no seu quarto, fechada a tua porta, você orar, sim, mas os dons são designados por Deus para serem exercidos dentro do contexto da igreja local.
Então não é opcional para você, se você é um crente em Cristo Jesus, frequentar a igreja, ser membro de uma igreja local ou não. É uma ordem de Deus, é uma ordem. Tanto é que em Hebreus nós lemos, não deixem de congregar, como é o costume de muitos. Ao nos unirmos a Cristo, há uma implicação. Quando você se une a Cristo, você não está apenas se unindo a Cristo. Nós nos tornamos unidos aos membros do corpo de Cristo. Ninguém pode ser unido a Cristo e não se unir ao corpo de Cristo. Não existe isso. Cristo é o cabeça e tem o corpo que é a igreja. Ao ser unido a Cristo, você é unido ao corpo de Cristo. Eu acho interessante como João trabalha essas implicações, né, na sua epístola, porque ele fala assim de amar a Deus, e ele fala da responsabilidade de amarmos uns aos outros. Tiago trabalha isso também. Pedro, na sua primeira epístola, trabalha isso também. A nossa responsabilidade de amarmos uns aos outros. Porque meus irmãos, que os apóstolos insistiram, Paulo trabalha isso também. Por que os apóstolos todos insistiram que devemos amar uns aos outros? Porque ao sermos unidos a Cristo, inevitavelmente somos unidos ao corpo de Cristo, e é por isso que devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, perdoar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, porque ao sermos unidos a Cristo, somos unidos ao corpo de Cristo. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muito, olha como Paulo coloca, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo não nega a nossa individualidade. Paulo diz, nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. E sendo um só corpo em Cristo, somos membros uns dos outros. É por isso que Paulo vai dizer que ninguém pode falar assim, pensar assim, não, mas eu não tenho utilidade. Porque eu não sou... Imagina, e Paulo faz essa analogia, né? Porque eu não sou mão, porque eu não sou pé, porque eu não tenho utilidade. Todos têm utilidade, assim como para um corpo humano, cada parte do corpo é importante, assim no corpo de Cristo. Então nós estamos unidos a Cristo, somos um só corpo em Cristo, essa é a expressão que Paulo usa. Eu achei bastante interessante essa frase do Joe Bick. Joe Bick estava no Brasil esses dias, né? Ele diz assim, um membro inativo da igreja é uma contradição de termos. Por que membro inativo é contradição de termos? Se nós não valorizamos a igreja e enxergamos a membresia como um grande privilégio, precisamos questionar se somos realmente parte da igreja. Veja, qual a utilidade de um pulmão fora do corpo? Até um pulmão ali, ele está fora do corpo. Nenhuma. Coração fora do corpo. Precisa haver alguma ligação. Ainda que numa cirurgia um órgão seja retirado, ele continua ligado ali, porque se for retirado não tem função, a não ser que for para ser transplantado. Mas um órgão fora do corpo não tem função nenhuma, né? Então, queridos, não faz sentido daí o Joe Bick dizer que um membro inativo da igreja é uma contradição de termos, porque se ele é membro da igreja, ele faz parte do corpo e ele tem que estar ativo. Se nós não valorizamos a igreja, enxergamos a membresia como um grande privilégio, precisamos questionar se somos realmente parte da igreja. Talvez você seja membro da igreja visível, tenha o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja local. Mas isso é diferente de você ser membro do corpo de Cristo. A gente que é membro da igreja local, mas não faz parte do corpo de Cristo, não foi regenerada, de fato não tem dons, não pertence a Cristo. Então você precisa avaliar primeiro se você pertence a Cristo. Porque se você não pertence a Cristo, você ter o seu nome no hall de membros, e talvez daí, por isso se explique muita apatia por parte de muitas pessoas, porque nunca, na verdade, fizeram parte do corpo de Cristo. São membros puramente de uma igreja local, mas sem fazer parte do corpo de Cristo, né? Os cristãos são ordenados a manterem a comunhão com os santos, lá 1 João 1,7. Nós precisamos manter comunhão com os santos e não abandonarem a congregação local, Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Quando os cristãos deixam uma igreja para cultuar em casa, eles estão falhando em manter a unidade do Espírito. É verdade, irmãos queridos, que durante a pandemia foi-nos até vetado, né, o direito, o privilégio
de estarmos juntos. Isso foi debate até de discussão. Até que ponto o Estado tem o direito de proibir alguém de adorar a Deus juntamente com seus irmãos? Mas havia uma pandemia, né? Era dito que por causa da transmissão, enfim, e nós ficamos um tempo privados, né, dessa comunhão. Mas parece que alguns até se acostumaram com isso. Gente que tem condições, né, físicas, tem condições de saúde, tem todas as condições de estarem congregando, mas se acostumaram com o modelo, né? E vejam, não existe culto online. Existe a transmissão do culto, mas o culto online não existe. Por quê? Porque para cultuar, você tem que estar em comunhão. O culto público, estou dizendo o culto individual, mas o culto público, você precisa estar em comunhão. Eu vi igreja que durante a pandemia fez a Santa Ceia online. Aí o pastor pegava o pão, pegava o cálice e dizia: você que está na sua casa, pega o pão. Isso não existe, irmãos. A ceia do Senhor, ela precisa ser presencial. Jesus estava com seus discípulos, não existe isso de ceia online. Existe presencial. Então, quando a pessoa deixa de participar, de cultuar no templo com os irmãos, ou não precisa ser no templo, em qualquer lugar com os irmãos, em comunhão ali, ele está negligenciando, está falhando em manter a unidade do Espírito. Eu vou cultuar em casa sozinho. Não, está falhando. Ok? Nesse primeiro ponto, irmãos, ficou claro, os membros devem ser ativos e fiéis em sua participação na igreja, está claro? Salvo a pessoa estar impedida, né, por motivo de saúde, né, e é por isso que a igreja deve visitar. É por isso que a igreja deve visitar alguém que está impedido de estar presencialmente aos domingos, no dia do Senhor, cultuando a Deus. Nenhuma pergunta? Algo a acrescentar? 1 Coríntios 12, 27. Né? O apóstolo Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. Tem várias passagens mesmo, onde Paulo faz essa referência, né? Da igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, uma das passagens, sim. Obrigado. Viu? Sim? Dona Leonor? Eu costumo dizer para as pessoas: Deus não vai ter um céu para cada um. É verdade. Né? Deus não vai fazer um céu para cada um. Se nós quisermos chegar no céu, nós vamos ter que chegar de mãos dadas. Não importa a cor, a raça, quem for. Nós vamos ter que chegar de mão dada. Não vai chegar um correndo atrás do outro e dizendo: eu mereço, o outro não, ele não merece. Né? Verdade. Então, eu costumo pregar o evangelho às pessoas que não gostam de vir à igreja assim. Deus não vai fazer um céu para cada um, só tem um céu. Tá? É verdade. Então, toma cuidado, para se você quiser chegar no céu, policia a sua vida. Eu não sei se é possível, os irmãos que estão na transmissão ali, é possível colocar, Gersinho, o slide do cântico que a gente cantou, que vai ser da conferência missionária? Enquanto nós estávamos cantando o cântico da conferência missionária, fala, recebe a honra, né, recebe a glória, eu fiquei pensando, dona Leonor, justamente nisso, porque ali é a ideia da visão, do Apocalipse que João tem, né, que ele vê pessoas reunidas de diversas tribos, povos, né, nações, adorando ao Senhor. Pode passar, por favor. Percebam, né, na letra desse cântico, esse caráter corporativo que a dona Leonor falou, porque a pessoa fala assim, se a pessoa diz assim, eu não gosto de igreja, mas por que ela quer ser salva? Ela não vai ter, como a dona Leonor falou, um céu só para ela. Ou nós cremos em novos céus e nova terra. Nós cremos que Deus vai restaurar essa terra. Não, ele vai ter um lotezinho para ele, vai viver sozinho, um eremita na nova terra. Não, olha só na visão de João que o cântico fala, eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra um novo canto, que exalta e glorifica a ti, Jesus. E repete, né? E aí vai falar, recebe a glória. Pode passar esse é o coro ainda também, né? Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, Jesus. Pode passar. Eu posso ver, aí está repetindo, né? Está repetindo. Então perceba que, quando a gente vai para Apocalipse sempre fala o quê? De multidões.
no novos céus e nova terra habitada pelo povo de Deus, porque a ideia de vida e morte na Bíblia, não sei se os irmãos já perceberam, quando a Bíblia fala de morte, a ideia de morte é sempre separação. A separação física é o corpo e da alma, ou o espírito. Obrigado, viu, Gerson? Muito obrigado. A morte espiritual é a separação de Deus e o ser humano, e a morte eterna é a separação eterna do homem, que está separado de Deus espiritualmente, vai ficar separado eternamente de Deus. Mas assim como a ideia de morte é a ideia de separação, a ideia de vida é a ideia do quê? Comunhão. Vida tem a ver com comunhão. Adão e Eva tinham vida antes da queda, comunhão com Deus. Nós, quando recebemos vida, através de Cristo, nós passamos a ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Nós temos olhado para Efésios 1, e Paulo fala da doutrina da adoção, né? Nós somos adotados para agora, e nós somos adotados numa família que nós não somos filho único. Já perceberam isso? Eu sou adotado, e quando eu chego na família da fé, eu tenho vários irmãos. Eu vou participar de uma família já com vários irmãos, e é tão bonito isso, né? Você tem a família, e você vai viver nesse contexto da família da aliança. Então, como a dona Leonor disse, se a pessoa não gosta de comunhão, não gosta de irmãos, ela precisa avaliar a própria se foi convertida, porque nós somos convertidos para ter prazer em Deus e na comunhão entre irmãos. E vamos viver por toda a eternidade em comunhão entre irmãos. Ninguém vai ter um céuzinho para si, um lotezinho na nova terra para si, como diz dona Leonor. Mário? O nosso irmão Diácono Luciano vai levar um microfone, Mário? Aí os irmãos podem ouvir. Pastor, é importante o que você está falando, de estar reunido. Lembrando agora, quando aqueles 2 discípulos foram embora, e o Senhor Jesus foi com eles caminho de mal, ele mandou voltar a Jerusalém, porque era aí onde ele ia receber aquela bênção. É verdade, bem lembrado, bem observado, é isso mesmo. Irmãos, além do dever de sermos ativos e fiéis na participação na igreja local, uma outra responsabilidade nossa, os membros devem servir uns aos outros. Vejam que no cristianismo, no evangelho, nós não somos chamados para sermos servidos, e Jesus deu o maior exemplo. Nós somos chamados na família da fé para servirmos uns aos outros. Nós recebemos dons não para nós, mas para serem usados para a edificação do próximo. Não só precisamos dos dons espirituais de outros cristãos, mas os outros cristãos também precisam dos nossos dons espirituais. Se outros precisam do que Deus nos deu, então nós somos responsáveis por ajudá-los. Por favor, abram mais uma vez em Romanos 12, aqui esse texto é um pouco mais longo, eu não coloquei no slide. Vamos olhar Romanos 12 mais uma vez. Nós havíamos olhado para alguns versículos deste capítulo. Romanos 12, a partir do verso de número 3. Romanos 12, a partir do verso 3. Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. Com alegria. Na continuação ele vai dizer, né, o amor seja sem hipocrisia. Por quê? E por que no verso 10 ele vai dizer, amem uns aos outros com amor fraternal? E fala de dar honra, porque Paulo está falando nesse contexto do corpo de Cristo, onde devemos ser bênção na vida do outro, onde devemos servir uns aos outros. Eu não gosto de servir. Então você tem que avaliar se você já pertence a Cristo. Jesus lá em João, se vocês também puderem abrir, João, vamos voltar um pouquinho, João 13, Jesus nos deixa um ensino muito claro. Jesus havia entrado em Jerusalém, né?
Os irmãos devem lembrar da passagem, Jesus entra montado num jumentinho, e o que estava acontecendo em Jerusalém? Era a festa da Páscoa. E Jesus entra em Jerusalém com qual certeza? Que ele era a oferta do sacrifício. Ele entra em Jerusalém sabendo que seria cumprido o que todo o Antigo Testamento apontava. A festa da Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que viria. E Jesus entra sabendo que seria crucificado, seria morto. Olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, a ideia de até o fim, amou-os de forma perfeita. Jesus entra em Jerusalém, sabendo tudo que ele haveria de passar, daqui a algumas horas, mas ele está demonstrando amor, ele está concentrado em quem? Nos seus discípulos. E aí o texto diz, é a passagem conhecida, né? Depois fala de, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traz Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Os irmãos têm ideia o que é isso? Quando, naquela época, né, as pessoas viajavam muitos quilômetros a pé, chão de terra, né, não tinha nada asfaltado, imagina como chegava a situação que as pessoas chegavam, os pés muito sujos. E aí, as casas que tinham escravo, o escravo fazia isso. E as casas que tinham mais de um escravo, o escravo de menor ali, o menor escravo, digamos assim, que tinha que fazer o serviço pior, era o que lavava os pés daqueles que chegavam. Nós vemos aqui Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mesmo que nós lemos no início do culto, lá em Colossenses 1, que é o próprio Deus, né? a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas. Nós lemos Jesus prestes a ser traído, morto, crucificado, morto. Ele se inclina e passa a lavar os pés dos seus discípulos. E é claro, né? Pedro logo vai questionar, Pedro sendo Pedro, né? Mas quando vocês percebem, no verso de número 12, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Olha a pergunta de Jesus. Ele se inclina como um escravo, ele faz algo, né, até humilhante, e depois ele coloca de novo a parte de cima que ele tinha tirado e pergunta: vocês entenderam por que eu fiz o que eu fiz? Aí ele complementa, verso 13: vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Entendam, irmãos queridos, que Jesus não está dizendo que literalmente nós devemos lavar os pés uns dos outros. Tem até igrejas que fazem essa encenação, né? Não é que a gente tenha que fazer isso. O que é lavar os pés? O que Jesus está falando? Servir uns aos outros. Jesus está dizendo: eu que sou o Senhor e mestre, servi vocês, então sirvam vocês uns aos outros. Jesus deu o exemplo maior, né? O exemplo maior. Paulo, se vocês forem um pouco à frente, Filipenses capítulo 2, eu não coloquei esses textos, irmãos, às vezes acontece na hora eu me lembrar, né, de algumas passagens, mas Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo.
não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Irmãos queridos, eu estou convencido de que a nossa dificuldade no servir uns aos outros reside no fato de nós nos amarmos muito, de nós preferirmos ser servidos ao invés de servir. Stuart Scott escreveu um livro muito interessante, bem fininho, mas muito precioso. O título é Do Orgulho à Humildade. Ao definir o orgulhoso, ele diz assim: o orgulhoso é aquela pessoa que tem a mente de senhor e não de servo. É aquela pessoa, ao ter a mente de senhor, até por se sentir superior aos outros, ele quer somente ser servido, e ele não serve ninguém. Ao definir a humildade, ele diz: o humilde é aquele que tem a mente de servo, tem a mente de servo. Nós lemos ainda há pouco o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, servindo e dizendo: vocês entenderam o que eu fiz? Nós lemos aqui Paulo dizendo: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, não sejam egoístas, não vivam para si mesmos, não façam as coisas para vocês mesmos, mas considerem os outros superiores, ou seja, na ideia de mente de servo. Hajam com humildade. Somente o humilde vai servir, o orgulhoso não serve, o orgulhoso quer ser servido. E no corpo de Cristo, nós somos chamados a imitarmos a Cristo, que sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, agiu com humildade e serviu. Nós somos chamados a servir. Então, se você quer ser servido, você precisa avaliar se você pertence a Cristo, se você já é do Senhor. Bem, seguindo aqui nos slides, irmãos, aqui é um estudo. Se alguém tiver alguma pergunta, algo a acrescentar, levante a mão, tá bom? Não é um sermão. Não é uma coincidência que os membros do corpo de Cristo tenham sido capacitados com dons de forma variada e diferente. Por que Deus nos capacita a sua igreja, os membros do corpo de Cristo, com dons, diferentes? Estes dons não devem ser desperdiçados em um autoconsumo egoísta. Deus deu dons diferentes porque a necessidade do corpo de Cristo é diversa. Então, um tem um dom do ensino, o outro tem um dom da misericórdia, do serviço, e porque a igreja precisa ser ensinada, precisa ser assistida, precisa ser cuidada. Deus levanta pessoas para o ensino, ok? A igreja precisa ser instruída. Mas e os que estão passando dificuldade e necessidade? Tem aqueles que têm o dom da misericórdia. Aliás, quando Paulo vai falar sobre as qualidades de um diácono, ele diz: precisa ter misericórdia, o dom da misericórdia. E Deus vai usar os diáconos, ou não precisa ser diácono, se você tem o dom da misericórdia, você vai acudir os necessitados. Ou seja, Deus dá dons diversos, e você não precisa ficar chateado dizendo: mas eu queria ter o dom, um determinado dom. Não, você deve ser grato a Deus e exercer o dom que Deus te deu, porque o dom não é para você, é para a edificação do corpo. E assim como os membros precisam ser instruídos na verdade, precisam ser cuidados, precisam ser supridos na área material, emocional, por isso os dons são importantes. Os cristãos usam mal, olha o que o Jeffrey Johnson observa, os cristãos usam mal a medida da graça que lhes foi concedida por Deus, quando? Quando se abstêm da comunhão dos santos e permanecem inativos no corpo de Cristo. Deus te deu um dom, e Deus deu dons para os seus irmãos para que você seja edificado, e Deus deu dom a você para você edificar os seus irmãos, mas quando você se mantém inativo no corpo de Cristo, você está negligenciando o que Deus te deu. E saiba de uma coisa: Deus irá cobrar. Deus irá cobrar. Cada membro da igreja, então, é chamado para amar uns aos outros. Pedro diz isso lá em 1 Pedro 1,22, olha: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, sem máscara, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Somos chamados, irmãos, no corpo de Cristo, a amarmos sem fingimento uns aos outros. Somos chamados, meus irmãos, a cuidar uns dos outros. 1 Coríntios 12, 24 a 26. O texto que o Mário falou que Paulo usa, a expressão corpo de Cristo, não é, Mário? Você falou, foi 1 Coríntios 12? O Fernando falou. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Tiago vai dizer: chorem com os que choram
e se alegrem com os que se alegram. Assim é o corpo de Cristo. Nós cuidamos uns dos outros. Nós não somos uma fraternidade qualquer, uma sociedade qualquer, como maçonaria, como Lions, como Roy, nada disso. Nós somos o corpo de Cristo. Eu acho interessante que eu vejo, eu não conheço quase nada sobre maçonaria, não sou maçom, não tenho nenhum amigo maçom, mas eu já observei que eles se tratam como irmãos, os maçons, mas eles não são verdadeiramente irmãos. Nós nos tratamos como irmãos porque verdadeiramente somos irmãos, fomos adotados por Deus na família da fé, através de Cristo. E se somos irmãos, nós devemos viver como irmãos, perdoando uns aos outros, como José perdoou seus irmãos, amando, cuidando uns dos outros, sofrendo quando um sofre. Eu percebo, irmãos, quando há indiferença na igreja, é porque tem alguma coisa muito errada. Porque se o meu irmão está sofrendo, eu não posso ficar indiferente, eu tenho que sofrer com ele. E se o meu irmão se alegra, eu não tenho que ficar com inveja, eu tenho que me alegrar com ele, como se fosse comigo. Assim deve ser o corpo de Cristo. Nós também somos chamados, como Tiago escreveu lá em Tiago 5,16, para orar uns pelos outros. Ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A ideia de confessar pecados uns aos outros é a ideia de você compartilhar das suas dificuldades, para que o outro ore com você. E você precisa ter confiança para você fazer isso, porque se você fizer isso com uma pessoa errada, ela não vai orar por você, ela vai ficar fazendo fofoca. Então, no corpo de Cristo deve haver a confiança mútua, na fidelidade, para que a gente possa abrir o coração e dizer, olha, eu estou precisando, eu estou tendo dificuldade com isso, ore por mim. E a pessoa vai de fato orar por você com verdadeira sinceridade de amor, não julgando você ou fazendo fofoca, né? E Tiago diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Daí ele dizer, orem uns pelos outros. Tudo bem, irmãos, até aqui? Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. E aí você já deve estar se perguntando, eu tenho feito isso? Honrar uns aos outros. Novamente, Romanos 12. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O que nós lemos em Filipenses 2 agora há pouco, Paulo também escrevendo aos Filipenses, honrar uns aos outros. Você, ao invés de você querer se colocar como destaque, coloque o outro. Essa é a ideia de honra, né? Busque satisfazer as necessidades dos outros acima das suas. Submeter-se uns aos outros como ao Senhor. É o que Paulo escreve em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A ideia de se sujeitar uns aos outros, é a ideia de você se colocar para servir, a ideia de você se colocar, né, em amor para ser bênção na vida do outro. É nesse sentido. Tudo bem até aqui em relação à unidade? Então nós somos, ao sermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, naturalmente, nós somos enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja, e somos chamados a preservar a unidade que é criada pelo Espírito. E nós preservamos a unidade, sendo ativos no corpo de Cristo, por isso você precisa participar, e amando, cuidando, né, zelando, orando, sendo bênção na vida do outro, honrando, sendo bênção na vida do outro, ok? Mas além da unidade, também há o aspecto da pureza. No aspecto da pureza, irmãos queridos, nós precisamos entender que os membros devem viver vidas santas. Às vezes eu penso que tem gente que não entendeu isso, ou está na classe de catecúmenos, parece que não prestou atenção nisso, porque se torna membro da igreja, aí começa a demonstrar um mau testemunho, viver de qualquer jeito, aí você vai conversar, a pessoa, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Como ninguém tem nada a ver com a sua vida? Você se diz de Cristo, membro do corpo de Cristo, membro da igreja local, e diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida? Não é assim não. Por isso, alunos da classe de catecúmenos, ao se tornarem membros da igreja, vocês nunca mais poderão dizer isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser, eu trato minha esposa, meus filhos, eu trato meu marido, eu trato meus negócios do jeito que eu achar melhor. Você nunca mais vai poder dizer isso, porque é uma igreja que ama você e que ama Deus acima de tudo e que zela pela pureza da igreja local, pela honra do nome de Cristo e pela sua vida.
E você é chamado a viver uma vida santa. Então, se você deseja se tornar membro da igreja, saiba disso. Não é que você vai ter que ter uma vida perfeita. Você não vai conseguir ter uma vida perfeita, mas você vai ter que ter uma vida coerente com o Evangelho, de bom testemunho. Quando errar, você deve admitir o erro. Quando você for confrontado por um irmão, não é dizer assim, não se intromete na minha vida. É avaliar se de fato aquele irmão está te exortando corretamente. Se você estiver mesmo em pecado, o que você deve fazer? Se arrepender, mudar de vida. Então, por que isso? Porque os membros da igreja devem viver vidas santas. A membresia na igreja é exclusivamente para crentes, não é para qualquer pessoa. Eu quero ser membro da igreja, porque eu acho um ambiente legal, o pessoal se trata bem. Não. Por isso que é um exame do conselho. Por que o conselho examina os candidatos à pública profissão de fé? Porque a pessoa tem que demonstrar que ela crê em Cristo Jesus, que ela teve a sua vida transformada, que é uma nova criatura, né? Então a membresia na igreja é exclusivamente para crentes cujas vidas estão de acordo com o seu testemunho. Como o livro de Tiago claramente ensina, a única maneira de a igreja ver essa fé interior é observando a sua vida transformada. Pelos frutos você conhece. Uma vida que é caracterizada pela obediência a Deus e amor aos irmãos. A pessoa diz que crê em Cristo, mas dá um mau testemunho? Não, ela não tem como ser incluída no rol de membros da igreja. E o conselho observa isso. Se a pessoa não dá um bom testemunho, por mais que ela diga que ela ame a Deus, que ela foi transformada, é pelo testemunho. Então, somos chamados a encorajar, repreender e orar pelos outros na busca comum da santidade. Então, você tem responsabilidade pela vida do irmão. Não é, ele com os problemas dele, se ele quiser viver desse jeito, o problema dele não. Você é chamado para ser bênção na vida do outro, inclusive exortando, encorajando, corrigindo o seu irmão, e sendo exortado e corrigido quando necessário. Somos responsabilidades uns dos outros. Essa é a verdade. O Senhor nos chamou, conforme Hebreus 10, 24, a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Os membros devem participar das ordenanças da igreja, ou seja, os sacramentos. Para nós, a ceia do Senhor não é uma opção. Nós devemos participar da ceia do Senhor. Uma razão pela qual os crentes devem ser batizados é que isso demonstra à igreja sua vontade de serem submissos a Deus. Nós temos 2 sacramentos, irmãos. Lembrando quem já fez a classe de catecúmenos e quem está na classe de catecúmenos, o batismo e a ceia do Senhor. Tá? São os 2 sacramentos, as 2 ordenanças que Cristo deixou para a igreja. No Antigo Testamento era a circuncisão e a Páscoa. A circuncisão foi substituída pelo batismo, a Páscoa pela ceia do Senhor. Então nós devemos ser batizados, os crentes em Cristo precisam ser batizados e devem participar da ceia do Senhor regularmente. A ceia do Senhor é reservada somente para os crentes que estão em boa relação com o corpo de Cristo. Nós não vamos ler agora, mas 1 Coríntios 11, 24 é um texto conhecido. Né? Então, os membros devem cumprir a disciplina da igreja. Aquele que é membro da igreja precisa cumprir a disciplina. E, se for necessário, vai ser disciplinado. Olha só, segundo aos Tessalonicenses. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Admoestar envolve corrigir, envolve disciplinar quando necessário. E para terminar, irmãos, nós falamos de unidade, falamos de pureza e vamos falar sobre a verdade, encerrando sobre a verdade. Os membros devem confessar a verdade. Cada membro é obrigado, não é opcional, é obrigado a crer e confessar a verdade do Evangelho. Isso, meus irmãos, não é negociável. Se você é um crente em Cristo Jesus, você pode dizer, eu vou ver se eu decido crer na verdade, no Evangelho. Você tem que crer, senão não tem como você ser membro da igreja de Cristo. Você tem que crer, você tem que confessar essa verdade. É por isso que na profissão de fé, a pessoa responde às perguntas, que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que crê em Jesus, ou seja, ela confessa que crê na verdade. O Evangelho de Jesus Cristo consiste nas verdades essenciais que devem ser cridas, para que alguém seja reconhecido e tratado como um cristão. Quais são as verdades essenciais do Evangelho, irmãos? Nós sabemos quais são as verdades essenciais do Evangelho.
a realidade do pecado, o perdão dos pecados, a fé somente em Cristo, né? O crescimento em santificação, são as verdades do Evangelho. Cada membro da igreja é chamado para ser um amante e um estudante da verdade. Doutrina é para todo crente. Aquela história de que a doutrina, teologia, não é bom, não. Na verdade, a doutrina é importantíssima. Isso acontece porque todo crente vive pela fé, e a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 1,17 e Romanos 10,17. Então, irmãos, nós somos chamados, tem até igrejas, não sei nem se eu posso chamar de igreja, usa até de forma errada o texto dizendo que a letra mata, né, o Espírito vivifica. Então, não estuda a Bíblia, não. Como não estudar a Bíblia, se é a verdade? Se é que é a testemunha de Jesus, né? Os crentes não somente são justificados pela fé, eles são santificados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós devemos ser estudantes da verdade. Para que a nossa fé cresça, nosso conhecimento da verdade deve crescer. E não somente devemos crer na verdade, estudar a verdade, mas devemos transmitir a verdade. Isso não inclui não só evangelizar os perdidos, mas também a comunhão com os santos. Os irmãos depois vão ver no boletim a pastoral do boletim, que nós vamos realizar a conferência missionária, mas isso não nos isenta a responsabilidade de evangelizar onde estamos. A conversa espiritual, inclusive entre os santos, é vital para a saúde espiritual da igreja. É um evangelizar os perdidos e é um edificar uns aos outros através da verdade. Você prega o evangelho para os de fora, você prega o evangelho para você mesmo, e você prega o evangelho para os seus irmãos, porque o evangelho é para toda a nossa vida. Provérbios 27, 17. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, nós devemos viver essa responsabilidade de instruirmos uns aos outros na verdade do evangelho. E para terminar, os membros devem apoiar. O autor coloca, ele está falando da verdade, no livro está financeiramente a verdade, porque ele faz uma ligação aqui, que a verdade ela deve ser proclamada, ensinada, e há alguns que são chamados para viver, né, inclusive sustentados pela igreja para poderem proclamar a verdade. E aí ele coloca o ministério do púlpito, eu coloquei aqui financeiramente a igreja, mas ele coloca a verdade, né? O ministério do púlpito é da responsabilidade de cada membro. Nós somos chamados a pregar aos outros ou chamados a apoiar financeiramente aqueles que pregam para nós. Deus designou pastores, os quais devem se dedicar à pregação, ensino, visitação, aconselhamento, para serem apoiados financeiramente pela igreja. É verdade, irmãos, que há pastores que são bivocacionados. Pastor que exerce o ministério aos finais de semana, mas durante a semana tem o seu trabalho, né, digamos assim, secular. Eu, por muitos anos, vivi isso. Eu era pastor numa igreja muito pequena, lá em Guarulhos, meu primeiro ministério, comecei como seminarista, e eles não tinham condições financeiras. E Deus, na sua providência, né, havia feito com que eu tivesse o conhecimento da área, né, de elétrica, enfim, e Deus me proporcionou lecionar. Então, por alguns anos, eu trabalhava de segunda a sexta, dava aula o dia inteiro. De sábado, dava aula até meio-dia no Senai de Guarulhos. De segunda a sexta era no Senai da Vila Leopoldina, de sábado até meio-dia no Senai de Guarulhos. Era casado e tinha uma filha, a Ana Luísa já era nascida. E domingo cuidava da igreja. Mas eu sei, meus irmãos, a dificuldade que era. Eu não tinha dia de folga, eu não tinha tempo com a minha família. Sermão, como o reverendo Hernandes me ajudou. Muitas vezes eu tinha que pegar sermão do reverendo Hernandes para pregar. Eu não tinha tempo de preparar sermão. Eu não tinha o tempo que eu tive para preparar o sermão que eu preguei hoje. E esse estudo, inclusive só para preparar esse slide, vai um tempo, né? Então era muito difícil. E quando eu vim para cá, eu me lembro que os presbíteros disseram o seguinte: nós queremos que você dedique tempo integral para a igreja. Essa igreja precisa de pastor para visitar, para aconselhar, para ensinar. Então, deixe o seu serviço secular. E nós vamos apoiá-lo financeiramente para que seja o que seja necessário para o seu sustento. Não para o seu enriquecimento, mas para o seu sustento. Isso dá para você pagar suas contas? Ok. Então, assim tem sido ao longo desses 12 anos, meus irmãos. Eu tenho podido me dedicar integralmente ao ministério da palavra, que envolve aconselhamento, visitação, né, pregação é o que eu gasto talvez mais tempo, preparar sermão, estudo de quinta, estudo da escola dominical, enfim. E a igreja dá esse suporte
para o meu sustento e da minha família. Então isso é maravilhoso porque a igreja pode ter isso. Inclusive mais pastores, né, que são bivocacionais. O reverendo Wilson já jubilado e o reverendo Wellington, né, trabalhando ao longo da semana lá no Mackenzie. Então a igreja consegue proporcionar isso, né, pessoas que possam estar pregando, né. Então isso é uma bênção. Agora, como que a igreja vai fazer isso? Através dos membros, através dos membros. Se algum dia chegar ao ponto que não tenha condições financeiras, eu volto a dar aula, seja o que for, para não deixar de pregar, ensinar, enfim. Mas se há condição financeira, isso é maravilhoso, porque a igreja pode ter pastores com tempo integral para estar suprindo as necessidades do rebanho. Isso acontece através do apoio financeiro da igreja, dos membros da igreja. Se não há esse apoio, aí não adianta a igreja querer ter um cuidado, um suporte, quando a igreja mesmo não está, tem essa, qual é a palavra? Esse interesse ou disposição, talvez seja a palavra disposição. Graças a Deus, nossa igreja tem tido, os membros da igreja, disposição para isso, para que o evangelho seja pregado aqui e fora. Tanto é que temos auxiliado missionários, né, também na pregação do evangelho. A conclusão, irmãos, poderíamos encarar todas essas responsabilidades como um fardo. Nossa, quantas responsabilidades do membro da igreja, mas isso seria inútil. Além de uma concepção errada, porque esses deveres não são fardos. Ao invés disso, devemos encarar essas responsabilidades como privilégios. Privilégio da unidade, da pureza e da verdade. Amar e servir o corpo visível de Cristo na terra é amar e servir o próprio Cristo, o Cristo invisível no céu. Isso inclui beneficiar os outros e ser beneficiado por eles. Que alegria e privilégio é ser um membro da Igreja de Cristo. Eu espero que você creia nisso. Dr. Martin Lloyd Jones, ele escreveu: temos que reavivar a ideia de que ser membro da Igreja é ser membro do corpo de Cristo e a maior honra possível a um homem neste mundo.